Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando eles estavam cantando, esse não é o seu fim, eu peguei e olhei o calendário e tinha poucos dias que eu tinha saído do hospital. E ano passado eu pensei que era meu fim, mas a mão poderosa do Senhor disse para mim que esse não era o meu fim. Eu quero convidar você, pode se sentar. Eu tenho muita facilidade de cantar em qualquer lugar, para qualquer público. Pode ser para 1 milhão, pode ser para 100 mil pessoas, o número que for de pessoas. Mas quando eu recebo a palavra assim, ó, você vai pregar, eu tremo, fico nervoso. Muito engraçado isso. E pode ser para 5 pessoas ou para uma igreja tão grande como essa, mas eu fico nervoso. E eu estou nervoso agora. Muito engraçado. Mas eu estou compartilhando isso com vocês porque eu vim falar que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. No dia 3 de julho do ano passado, eu sentei na frente do médico. Tô falando do ano passado, irmãos, aqui ó, pertinho. O médico virou para mim, eu tinha feito uma colonoscopia. Na verdade eu tinha feito 50 anos, eu resolvi fazer um check-up geral. Eu saí fazendo um monte de exames. E aí num desses exames, eu também fiz colonoscopia. E quando eu fiz a colonoscopia, na hora do exame, o médico virou para mim e falou assim, vai precisar fazer biópsia. Aí você já fica assim, meu Deus, biópsia, né? Nome complicado já, né? E aí eu fui e no dia 3 de julho pegou o resultado da biópsia. O doutor chegou na minha frente e falou assim, Maurício, você tem câncer no seu intestino grosso. Naquela hora eu pensei assim, esse é o meu fim. Pensei de verdade que era meu fim. E eu falei, Senhor, eu tenho 50 anos, tanta promessa ainda para se cumprir. Eu estava, no meu ministério, a gente estava vivendo um momento maravilhoso, agenda pra caramba, viajando. E eu tenho um grande amigo de infância, que é filho do meu padrinho de casamento. É pastor Josué, eu chamo de tia Cristina e tio Josué, né? São pastores. Mas o filho dele é o doutor Josué Ferreira da Silva Júnior. E o Júnior é meu amigo de infância, a gente foi criado junto. E ele é um grande especialista em endoscopia e colonoscopia. Aí eu liguei para ele, para mandar minha colonoscopia para ele, né? Na hora que ele olhou, ele falou, irmão, para tudo que você está fazendo. Esquece a agenda, esquece qualquer coisa, esquece tudo e para, porque o que você tem é muito sério e você pode morrer com isso. Quando o Juninho falou aquilo para mim, irmãos, eu falei assim, não chegou nem a biópsia ainda, calma aí. Porque no dia que eu fiz o exame, eu mandei para ele, né? Aí ele falou assim, Maurício, hoje eu estou em cirurgia, mas espera, à noite eu te ligo. Aí ele me ligou e me deu essa notícia. E aí eu comecei a minha cabeça já pirou naquele momento ali, né? E eu estava convicto que eu ia fazer o tratamento em Barretos, no Hospital de Câncer de Barretos. Tinha ligado já para um amigo, que o pastor conheceu, o Amândio, que é aquele que chegou naquela hora que a gente estava junto, na Expo. E o Amândio ligou para o cantor Fabiano, da dupla César Menotti e Fabiano, para o Fabiano pedir para o diretor lá me atender e tal, aquela coisa toda. Estava tudo certo. No dia 3 de julho, quando eu recebi a notícia, que aí eu sabia mesmo que eu estava com câncer, que tinha o resultado da biópsia, tudo, aí minha cabeça começou, aquela noite eu não dormi de 3 para 4. Aí no dia 4 eu acordei e minha esposa começou a falar na minha cabeça assim, amor, por que você não entra no sistema aqui do estado? Só entra, amor. Eu sei que você vai para Barretos, a passagem já estava comprada, estava tudo certo. Mas amor, entra no sistema. Gente, eu fiz isso tudo pelo SUS, tá?
SUS. Entra no sistema, amor, e pelo menos você está aqui no estado, tem alguma coisa. Minha esposa ficou falando a manhã inteira. Esposa quando fala, fala, né, irmão? Você sabe, né? Vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai falando, né? Até que você cumpra o que ela falou, né? Aí quando foi mais 11h30 da manhã, eu liguei para um amigo, que é o Pablo, que é um assessor ele fazia a minha agenda quando eu ia para Vitória, no Espírito Santo. E hoje ele é o assessor do governador do estado, então é um amigo muito pessoal meu. Aí o Pablo falou assim: cara, não vai para Barretos não, cara. A gente tem tudo aqui no estado, rapaz. Você vai ficar perto da tua família. Aí começou aquele negócio, perto da família. Aí eu pensei assim: como que eu vou lutar pelo câncer em Barretos, longe dos meus filhos? Como que eu vou ter força para isso? Eu não vou ter força. Aí essa minha mente começou, e a minha esposa foi falando. E naquele dia o Pablo fez umas ligações para mim e me encaminhou direto para um homem, Dr. Bruno Rezende. Ele é oncologista e deputado estadual. Só que ele é oncologista, ele é deputado porque ele é oncologista. Ele é deputado só para poder cuidar melhor do câncer, para poder investir mais no câncer. E esse homem, no dia que eu entrei no consultório dele, no dia 4, eram 4 horas da tarde, ele pegou na minha mão, ele olhou dentro dos meus olhos, Roberto. Ele virou para mim e falou assim: você não está sozinho, eu estou contigo nessa guerra, nós vamos vencer esse gigante juntos, cara. Levanta essa cabeça, não abaixa a cabeça, Maurício, vamos vencer esse gigante juntos. Quando ele falou aquilo para mim, meu corpo se arrepiou inteiro, eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo, porque é uma alegria, a presença do Shalom de Deus invadiu assim a minha alma. E eu sabia que eu estava com uma enfermidade para a morte, mas o Shalom invadiu e me trouxe plenitude, me trouxe calma naquela hora. E eu falei assim: Senhor, é aqui que eu vou fazer tudo. Aí comecei a fazer todos os exames. Dia 16 de agosto eu fiz uma cirurgia de barriga aberta, daqui até aqui embaixo. Eu tirei, irmãos, 60 centímetros do meu intestino grosso. 2 réguas de 30. Lembra a réguinha de 30 da escola? Mas isso aqui. Eu tinha 2 tumores no meu intestino. Irmãos, eu entrei no dia 16 no hospital. Entrei falando com todo mundo, oi, tal, apertando a mão de todo mundo. Fui lá, troquei a roupa, botei aquele roupão, né, tal, aquela coisa, entrei. Irmãos, eu entrei assim na sala, tudo bem, estava tudo bem, eu falando. Irmãos, quando eu acordei da cirurgia, eu só me lembro de eu tremendo o corpo inteiro, e ouvia falar assim: pega a manta elétrica, pega a manta elétrica. E aí que eu fui saber, depois de tudo, minha cirurgia levou mais de 8 horas, eu tive muita hemorragia na cirurgia, eu tive muita complicação para ele poder conectar a parte do intestino na outra parte do intestino. Foi muito difícil. E eu colocaram uma bolsa de ilustomia em mim, aquela bolsa aqui na barriga. Você fala assim: é Maurício, é ilustomia? É ilustomia, porque tem a colostomia que sai pelo intestino grosso e tem a ilustomia que sai pelo intestino delgado. A minha era pelo intestino delgado, para proteger toda a cirurgia do intestino grosso. E aí eu comecei, irmãos, do dia 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, foi até segunda-feira. Eu tinha certeza absoluta, que eu estou falando para vocês, eu estou falando diante de Deus. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu achava que não tinha como eu sobreviver. Eu não tinha mais força, eu não tinha força para lutar pela vida. Aquele homem que entrou forte, andando, tinha feito um show semana antes. Eu não tinha força, irmão, para levantar o braço. Eu desaprendi a ficar de pé, eu desaprendi a andar, desaprendi a fazer pipi, porque eu usava sonda, tudo. E aí, a primeira vez que eu fiquei em pé foi na terça-feira, dia 20 de agosto. Fiquei de pé assim, Galdino, em pé, e já caí sentado aqui na poltrona na mesma hora, não tinha força para ficar de pé. Aí no dia 20, eu estava sentado naquela poltrona, eu estava todo monitorado, irmão. Eu tinha um acesso aqui no pescoço, que tinha um tubo que ia direto no meu coração aqui.
Eu tinha um acesso aqui no peito, tinha um fio que aplicava a morfina, né, para minha dor. Aí vai lá na minha coluna. Eu tinha um acesso aqui no braço esquerdo, que era o noradrenalina, que eu tomei adrenalina. Só toma adrenalina quem quase morre, né? Aí eles jogam adrenalina no teu organismo para poder te trazer de volta. Eu tomei adrenalina e naquele dia 20, às 2 horas da tarde, a diretora do hospital parou na porta do meu box e falou assim: vem, entra aqui, ele está aqui, ó. Pegou uma cadeira, botou na minha frente. Eu estava assim, todo monitorado, estava na UTI, né, irmãos? Todo monitorado lá, mal, muito sem força nenhuma. Aí entrou um homem, sentou na minha frente, e ele é cantor. Ele começou a cantar as músicas dele para mim. Ele cantava assim, ó: acalma o teu coração, acalma o teu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Aí ele cantou outra música dele, ele foi cantando. Ele cantou: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. E ele foi cantando. E ele ficou ali mais de 1 hora cantando para mim. E é na hora que ele, aquele momento, o nome dele é Anderson Freire. O Anderson foi dentro da UTI cantar para mim. E quando o Anderson estava lá, eu tinha certeza que ali não era mais o meu fim. Eu tive a certeza que Deus ia me trazer de volta. Quando o Anderson cantou para mim assim, ele falou assim: irmão, não fica preocupado com nada, nós vamos cuidar da tua família, irmão. Nós estamos com você, Maurício. Fica tranquilo, irmão, descansa. Só se cuida, só pensa em você. Cuida da força só para você, irmão. E tal, e ele foi falando aquilo para mim. À noite o Ivanildo, que é o meu empresário, também foi lá, pegou na minha mão, falou um monte de coisa para mim. Assim, aquele dia eu descansei. E aquele dia foi muito especial, porque minhas filhas também foram na terça-feira. E aí eu falei assim: eu acho que eu vou conseguir vencer isso aqui. E aí começou, irmãos. Fiquei 19 dias internado, 7 dias na UTI, 12 dias na enfermaria. E aí voltei para casa no dia 3 de setembro. E aí fui para casa. Irmãos, eu passei vários meses sem tomar banho sozinho. Quem me dava banho era minha esposa, porque eu não tinha força para tomar banho. Eu não tinha como, braço. Eu não tinha força no meu corpo. Depois eu comecei a quimioterapia. Vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que você vê alguém passando por uma quimioterapia, você sabe qual é o melhor remédio para quem passa a quimioterapia? Gotas de amor. Derrame amor em todo ser humano que está passando por quimioterapia. Porque a quimioterapia é devastador. Por quê? Ela mata as células ruins, só que ela mata as células boas também. Então ela vai te arruinando por dentro. Ela vai te comendo por dentro. E você vai ficando muito mal. É algo assim muito complicado. Mas uma coisa eu aprendi na quimioterapia. E esse foi o meu lema em todo o meu tratamento: basta cada dia o seu mal. Irmãos, você vai fazer o que amanhã? Você não faz amanhã nada, irmão. Você faz alguma coisa ontem? Já passou. Você só faz hoje, agora, no teu presente. É o presente que Deus te dá todos os dias, é o agora. Amanhã você não resolve nada. E sabe o que acontecia? Imagina assim, eu sentava de manhã, acabei de tomar o café da manhã, feito com muito amor pela minha esposa. E aí eu ia tomar os comprimidos dos remédios da quimioterapia, porque eu fazia um dia a quimioterapia na veia e eu tomava 14 dias aqueles 4 comprimidos, que eram 2 gramas de quimioterapia de manhã e 2 gramas à noite. Quando você tomava aquela quimioterapia, imagina você sentado, você ia pensar assim: caramba, hoje é o primeiro dia, ainda faltam 13 dias ainda à frente.
cara, essa quimioterapia é muito ruim, mano. Cara, como que eu ainda vou vencer esses 13? Eu só tirei da minha cabeça. Eu só pensava no agora. Eu vou tomar hoje. É agora que eu vou tomar, acabou, irmão. Amanhã é outro dia, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Você não sabe nem se você vai estar vivo na hora do almoço, irmão. Que a vida, ó, ela passa. Você tem que viver o agora, celebrar o agora. Celebrar o que Deus está te dando agora. Isso é muito especial na nossa vida. E aí eu comecei a químio. E aí foi passando, eu fazia o seguinte. Eu tomava quimioterapia às 18h30 à noite. Todo dia às 18h30 eu tomava. Eu tomava a quimioterapia e subia para a cobertura do meu prédio, onde tem a piscina, tem a área de lazer, e eu ficava andando, irmãos, a distância daqui a aqui, assim, a distância desse púlpito. Só que eu andava 8 quilômetros assim. Eu ficava indo e voltando. E nesse período ainda eu usava um dreno aqui, que a gente chamava de cachorrinho, né? Porque se a gente chamar que é o cachorrinho, você não pode deixar aquilo de jeito nenhum você perder aquilo, porque aquilo soltado aqui, o tubo está dentro de você, drenando você. Então você tem que tomar muito cuidado. Então a gente chamava de cachorrinho, né? Eu ficava com aquilo andando, e eu andava com aquilo no início, e as minhas filhas me seguravam junto para eu andar, mas eu andava todo dia, irmão. Todos os dias eu andava 6, 8 quilômetros ali, na cobertura do prédio, indo e voltando, porque eu ficava muito enjoado. Então a minha forma de vencer aquele enjoo era caminhando e me exercitando, para me trazer vida para mim, né? E aí quando estava terminando a segunda fase da quimio, todas as extremidades do meu corpo estouraram feridas. Minha mão ficou toda em carne viva e a sola do meu pé toda em carne viva. E isso é coisas da quimio mesmo que você vive. E aí, irmãos, eu tive que parar de andar, porque eu não conseguia nem ficar de pé, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Final da segunda quimio. E depois que eu venci esse pedaço, começou, porque é o seguinte, vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente come, você comeu aqui, ó, desceu o esôfago, né? Vem para o estômago, passa no duodeno, vai para o intestino delgado, que é o intestino fino. Quando vai para o intestino delgado, tudo isso aqui é líquido. Só vai se tornar bloco fecal quando vai para o intestino grosso, que o intestino grosso suga a água, e aí você vai ao banheiro. Amém? O que acontece? Como a minha bolsa era uma bolsa de ileostomia, ela saía do intestino delgado, eu ficava 24 horas com diarreia. Só que para eu não ter a diarreia, eu tomava de 6 em 6 horas, irmão. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, não foi um mês, não foi 2, foi 9 meses. Eu tomei de 6 em 6 horas, era meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia, 18. Meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia, 18. Todos os dias eu tomava 3 Imosec, 1 Tiorfan e 1 Floratil. Eu tinha que tomar aquele remédio para poder isso aqui ficar pastoso. Não era nem ficar duro, nada não, só para as fezes ficarem pastosas. Porque se você tem diarreia, você vai se desnutrindo, você vai perdendo líquido, vai perdendo sais, potássio, sódio, e você vai ficando muito fraco. Quando eu terminei a segunda quimio, depois de ter vencido a mão, toda em carne viva, os pés, eu tive uma diarreia crônica, que eu não conseguia parar. Eu tomava 5 Imosec, 3 Chofan, 4 Floratil, tentando segurar em nada. Eu não consegui. Em 4 dias, eu perdi 13 quilos. Quando era sábado de manhã, e eu não estava passando, eu falava, Senhor, me cura, Senhor, tem misericórdia. Eu não queria voltar para o hospital. Só que sábado, irmão, já não tinha nem mais força para ficar de pé. Quando amanheceu o sábado, eu pensei assim, cara, como que eu vou andar da minha cama até o elevador do prédio? Olha só o que eu estou falando. O cara que estava andando 8 quilômetros não tinha força para andar do seu quarto até o elevador. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte. Lembrei de Davi, né? A cada 6 passos parava na arca, né? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar um banco, vou dar 2 passos, sento, 2 passos, sento, vou andando e vou sentando no banco até. Foi o que eu fiz. No sábado, liguei para o meu pastor Ney. O pastor Ney foi com o carro lá me pegar. Me pegaram, foi minha esposa, foi a Maiara também foi junto. E aí eu fui andando assim, andando, sentando. E aí entrei dentro do elevador, sentei no banco e eu pensei assim, cara, como que eu vou aguentar? Porque é o seguinte, eu moro em Vila Velha.
Vila Velha faz parte da Grande Vitória. Capital do Espírito Santo é Vitória, né? Vila Velha é do lado, uma ponte de 3 quilômetros divide Vila Velha de Vitória. E eu moro em Vila Velha, na praia de Itapuã. Só que todo o meu tratamento foi no Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim, que é uma cidade a 2 horas da minha casa. Então eu pensei assim, como que eu vou ser levado? Eu vou desmaiar, cara, daqui até Cachoeiro eu não vou conseguir resistir. Aí eu orei e falei, Senhor, me mantém pelo menos chegar até o hospital sóbrio, sabe, sem desmaiar, sem perder as forças, porque eu não sei se eu vou aguentar, Senhor. E eu consegui chegar no hospital, cheguei no hospital, cadeira de roda, entrei dentro do hospital de cadeira de roda e fui direto soro. Passei 6 dias tomando só de potássio, para poder aumentar, para sair da desnutrição e segurando. Graças a Deus, depois de 6 dias internado, eu voltei para casa bem. Começamos, logo 15 dias depois, comecei a quimioterapia novamente. 3ª fase. Quando eu estava terminando a 3ª fase, irmãos, novamente começou a diarreia. E começou pesado. Em 5 dias eu já tinha perdido 11 quilos. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, eu não quero ser internado de novo. Comecei a chorar. Pai, eu não quero ir para o hospital, Pai. Eu não quero, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembrei de um homem de Deus. O nome dele é Beto. O nome dele é Beto Gerente. Ele é angolano. E ele é um homem muito especial, irmãos. Ele está há 15 anos no Brasil. Um dia ainda eu vou trazer ele aqui, vocês conhecerem ele. Ele vai poder ministrar a palavra junto com vocês. O Beto, liguei para ele, era 00:30. Através do meu irmão Rafael Brito, meu grande parceiro na música, na vida, meu irmão do coração. O Rafa ligou para ele, que o Rafa que é amigo dele, né? Rafa ligou para ele, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, irmão. Eu passei, só fui, depois que eu fui curado, depois que eu voltei a viajar, que eu fui conhecer o Beto. O Beto me ligou 00:30 e ele não orou por mim, ele falou comigo. Ele falou assim, Maurício, Deus te cura agora. E para você saber que Deus está te curando agora, essa noite você vai dormir 6 horas direto. Eu em todo o tratamento, irmãos, até sair da cirurgia, até depois de retirada da bolsa, eu nunca dormi 2 horas direto, nunca. Em todo o tratamento eu não dormia mais de 2 horas, porque por causa da bolsa você tem que tirar, lavar a bolsa, aquela coisa toda. Então a bolsa é colada em você, é uma bolsa colada na sua barriga. E o que fica para fora aqui, irmãos, que eles chamam de estômago, é o teu intestino. Eles estrangulam o intestino aqui, abre a barriga, bota o intestino para fora e abre o intestino, entendeu? É ali que vai saindo as fezes, por ali. E aí, essa é a situação que eu vivia. E aí eu fui, o Beto ligou para mim, naquela noite, eu estava, Roberto, eu lavava a bolsa de 30 em 30 minutos, então eu estava 5 dias sem dormir, irmão, sem cochilar. Por quê? Eu deitava, eu sentava na cama, a bolsa enchia, aí eu tinha que me levantar, lavar a bolsa, 30 em 30 minutos, 40 em 40 minutos eu estava lavando a bolsa, William. E assim, eu passei 5 dias assim. Irmãos, quando Deus me curou naquela noite, irmãos, eu falei assim, esse não vai ser meu fim. E aí, a gente foi para a 4ª fase da químio. A última químio, o último comprimido que eu tomei, irmãos, foi no dia 31 de dezembro. Deus estava, até isso Deus estava marcando. Eu, em todo o tempo do meu tratamento, eu nunca tinha ido à igreja, porque você fica muito debilitado, muito fraco. Fazendo quimioterapia é complicado, você não pode ter contato com muita gente. Então tem tudo um processo, né? No dia 31 eu falei, não, Senhor, eu vou virar dia 31, eu vou acabar a quimioterapia no dia 31, eu vou virar na tua casa, quero virar de joelhos. E assim eu pude, para a glória de Deus. Fui para a igreja ainda muito fraco, sabe, muito debilitado. É muito engraçado, irmãos. O pastor me chamou para contar o testemunho, para falar, né, agradecer a igreja e tal. Eu estava falando, irmãos, daqui a pouco o meu celular começou a ligar, né? Era a Mariane, minha filha. Daqui a pouco ligando a Maiara. Daqui a pouco ligando Daniel. Eu falei, cara,
meus filhos estão me ligando, estava todo mundo sentado na minha frente. Aí eu olhei para eles, para, pai, corta, pai, falando demais, tô falando demais, pai. Aí eu falei, tá, desculpa. E outra coisa, eu estava tão fraco, mano, que a minha mente variava, tipo assim, eu ia falar uma coisa, voltava não sei aonde, você não tinha conexão. Eu estava muito debilitado naquele dia, né? Mas assim, a igreja celebrou tanto, sabe? Estava tão feliz com a minha vida, que foi uma bênção demais, foi um presente para a igreja aquele dia. E aí, irmãos, em janeiro, eu fiz as biópsias, né? Você faz uma bateria de exames. Quando foi em fevereiro, chegou o resultado. E o meu amigo, o Dr. Bruno Rezende, ligou para mim. Ele fez questão de me ligar. Ele falou, amigo, chegou o resultado de todos os seus exames. A ausência de neoplasia é a ausência do câncer. Você está curado, irmão. Você está curado, para a glória de Deus. Aplauda e glorifica o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, eu ainda tinha a bolsa. Eu tirei a bolsa dia 3 de abril. Eu ainda passei vários processos depois da bolsa. Que o pastor Galdino me segue. Quem me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, irmão, é muito simples, Maurício Paes Oficial. Segue lá que você vai saber toda a minha vida, vai ver tudo que está acontecendo, tudo que Deus está fazendo. E eu, quando eu tirei a bolsa, eu fui para casa, tive alta depois da cirurgia, tudo, estava em casa. Irmão, começou a hemorragia. Eu comecei a ter hemorragia, muita hemorragia, muita hemorragia. E aí eu pensei, a primeira vez, fui tomar banho. Estou tomando banho, daqui a pouco, irmão, desceu assim, plá, um monte de coisa, tudo sangue, não sei o que. Que eu olhei no chão, mano, pensei na hora assim, eu falei, cara, estou todo arrebentado por dentro, cara. Estourou a cirurgia. Para mim era aquilo, estourou a cirurgia. Mas não era, era porque desde a primeira cirurgia, meu intestino ficou fechado. Então, naquele momento, o intestino estava liberando tudo, limpando o intestino. Tudo que tinha ficado, estava limpando. E aí eu tive hemorragia, eu fui tendo hemorragia, mas ao mesmo tempo que estava limpando, estava tendo hemorragia também. Aí eu fui internado de novo no hospital. Eu comecei a tomar anticoagulante, vários remédios e tudo, e começaram a fazer exame. Fizeram endoscopia para ver se tinha alguma coisa aqui, nada. Fizeram colonoscopia novamente, nada, não tinha nada aberto, estava tudo perfeito. Fiz a tomografia, angiotomografia, para ver todos os... Estava tudo perfeito. E aí estancou a hemorragia. Aí parou. E uma coisa que eu falo sempre, e nunca mais, em toda a história da minha vida, eu terei hemorragia para a glória, honra de Jesus. Porque Jesus me curou naquele dia. Foi uma sexta-feira, 10 horas da noite. Eu jamais vou esquecer. Aleluia, Ele me tocou naquela noite. Aleluia. Irmãos, eu quero falar para vocês jovens uma coisa. E o que eu vou falar é literal. Não existe nada mais importante e nada mais poderoso na terra que a sua família. Porque se não fosse a Noemi, a Mariane, a Maiara e o Daniel, meus filhos e a minha esposa, eu estaria morto de verdade. Eu não teria suportado tudo que eu suportei. Porque eu olhava para eles e falava assim, eu preciso lutar pelos meus filhos, eu preciso lutar pela minha esposa. Eles estão se dedicando a mim. A minha esposa, irmãos, ela foi, quem conhece a minha esposa sabe, ela é um ser humano espetacular, mas ela foi muito dedicada, irmãos, muito dedicada. Ela me amou com um amor assim, incondicional, sabe? Ela deu a vida dela naquele momento todo ali por mim. Ela foi muito especial. Meus filhos disputavam quem iam passar a madrugada comigo no hospital, sabe? A Mariana, não, eu que vou passar, eu que vou. E ficava aquela luta entre eles, sabe? Dedicação, sabe? Não era para passar, era para ficar num lugar horrível, irmão, uma cadeira horrível para passar a noite. Mas eles queriam estar ali do meu lado. Deus ministrou uma palavra ao meu coração.
eu quero ler essa palavra com vocês. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes 11, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes sobre as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Pela manhã, meu irmão, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta ou se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que é o lança teu pão sobre as águas? O que eu vi quando eu estava no hospital? Que eu estava colhendo dos meus filhos aquilo que eu semeei. Eu estava colhendo da minha esposa a minha dedicação de 30 anos no nosso casamento. Porque senão não suporta, irmão. Se você não tiver crédito na conta, irmão. E aí eu posso trazer isso para tudo, para a tua vida também com Deus. E preste atenção, o nosso Deus é o Jeová Rafá, amém? O Deus que cura, e Ele cura. Só que o mesmo Deus que foi o Jeová Rafá na minha vida, Ele foi o Jeová Jirê. Ele foi minha provisão, irmãos. Eu gastava mais de 3 mil reais de remédio por mês. Eu tinha meu aluguel, eu tinha condomínio, eu tinha luz, eu tinha todas as minhas viagens. Para cada vez que eu ia para Cachoeira, eu gastava quase R$1.000. Às vezes que a gente ficou na pousada lá, meus filhos e minha esposa ficavam na pousada descansando para repartir. Quem dormia à noite, dormia durante o dia na pousada. Durante o dia, à noite, a minha esposa dormia na pousada, passava o dia comigo. E foi repartindo. E quem pagou aquilo tudo foi a conta. Quem pagou essa conta foi Deus. Porque Ele foi meu Jeová Jirê, sabe? E quando eu quis vir aqui na Adsa, porque é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe seus dízimos, a sua oferta? Ela abençoa a minha vida. Porque o seu pastor olhou para mim e semeou na minha vida, para manter a minha casa. Irmãos, sabe quando eu vou esquecer isso? Nunca. Porque isso está guardado no meu coração. No meu momento de mais angústia, de mais dificuldade da minha vida, essa igreja foi presente. O seu pastor mandava mensagem para mim 5 horas da manhã. Ele orava por mim todo dia 5 horas da manhã. Aí eu pegava, como eu acordava todo dia 6 horas, eu ia dormir normalmente 3 horas e meia. 3 e meia da manhã eu ia dormir, 3 e meia. Então 6 horas eu tinha que acordar para tomar um remédio. Então sempre quando eu acordava eu ouvia a oração dele. Todos os dias. Seu pastor cuidou de mim. A Adsa cuidou de mim. Eu tenho uma aliança de amor com essa igreja, de verdade. Quando ele falou que é minha igreja em São Paulo, essa igreja verdadeiramente é. Eu chego aqui, eu sou amado, eu sou querido por esse lugar, eu amo vocês. Sabe, esse dia eu estava em Florianópolis, encontrei o pastor Tiago, está por aqui. O pastor Tiago está lá. Ele estava lá na Mais de Cristo, com o Juninho. Cheguei lá no Juninho, ele estava lá, a gente se abraçou, ele falou, poxa, eu sou da Adsa. Eu falei, caramba, cara, ele falou da Adsa, já abre um sorriso, né? Aquela coisa, sentimento, né? Já lembro logo do Galdino. Aí comecei a sorrir, brincamos, tiramos foto junto e mandou para você a foto. E aí, irmãos, existe uma coisa. Você só pode viver o que esse texto diz se você plantar. Você não pode, o texto fala assim, não olhe para o vento. Porque se você olhar para as circunstâncias, você não vai plantar. Se você olhar para as suas contas, você vai deixar de dizimar. E sabe qual é o problema? É que é uma bola de neve, irmão. Você começa a não dizimar,
Aí o inimigo começa a poder agir, tem liberdade para agir nas tuas finanças, que essa é a verdade, que o nosso dízimo, ele protege as nossas finanças, amém? Amém ou não amém? O dízimo protege as finanças. Então você não dizima, você começa a ter problemas financeiros, aí piora mais, cada vez mais. Aí, mas eu não tenho como que eu vou dizimar com essas contas todas? Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém aqui alguma vez já foi abençoado pela EDP? Ou você todo mês paga a EDP? Aqui é EDP, não é EDP? Enel. Quem já foi abençoado pela Enel aqui? A Enel ligou para você e falou assim: tem um dinheiro aqui para você. Alguém recebeu isso? Amém. Mas assim, você paga todo mês a Enel, não paga? Por que você paga a Enel? Por que você paga? Ah, se não corta a luz. Ah, entendi, corta a luz, entendi. Mas você paga, né, irmão? Paga se não corta a luz, entendi. Preste atenção. Dízimo é uma lei de Deus. Quando você dizima, você não deixa que corte a bênção da tua vida. É simples assim, irmãos. E aí você quer viver milagres extraordinários? Semeia. Semeia o que? Oferta. Porque as ofertas vão gerando milagres na tua vida, irmãos. Preste atenção. Toda a minha vida, eu sempre aprendi isso com um homem chamado Marco Antônio Patrício, meu pai. O meu pai me ensinou a ser dizimista e ofertante. O meu pai sempre foi assim na casa de Deus. Então, você plantar, só colhe quem planta. Você está precisando querer viver milagres extraordinários. Você está indo na oração, está jejuando, está buscando no monte, está fazendo tudo. Só que tem uma coisa: bênção financeira não é gerada no monte. Bênção financeira não é gerada no jejum. Bênção financeira não é gerada na vigília. Bênção financeira só é gerada de uma forma: através de semente. Tem que plantar para colher. Porque a Bíblia diz assim: aquele que pouco planta, pouco semeia, pouco colherá. Aquele que muito semeia, muito colherá. E aquele que semeia nada, diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando. E eu falo uma coisa para vocês. Eu passei um ano vivendo da provisão do Senhor. Eu não cantava em lugar nenhum, que a única forma de eu ser abençoado é cantando. Minha profissão é cantar. E eu viajava, cantava, era abençoado. E eu vivia assim, da provisão do Senhor. Mas não esquecendo de plantar. Irmãos, eu recebia Pix, que tinha vezes que eu pegava assim, o CNPJ da empresa, que eu queria saber quem era que estava semeando a minha conta. Aí eu pesquisava, vi uma empresa, falei: pô, não conheço quem é o dono, não sabia nem quem era. Eu falo assim para vocês, existiram vários cantores muito especiais que em todo o meu tempo mandavam oferta para mim. As igrejas, assim como a ADSA, várias igrejas do Brasil semearam na minha vida. Porque quando você planta, você colhe. E você está olhando para um cara que é fruto disso, fruto da semeadura. E eu vou contar uma coisa para vocês. Assim que eu fiquei curado, que eu ia voltar a viajar, a primeira viagem que eu fiz, eu fui para o Rio, que eu estava morrendo de saudade dos meus pais. E eu quis passar 15 dias no Rio de Janeiro com meus pais, ver meu sogro, minha sogra. E eu fui para o Rio e eu fiz só um monte de agenda para cantar nas igrejas que oravam por mim. Igrejas, eu recebia muito vídeo das igrejas orando, momento. Eu fui nas igrejas todas que oraram por mim. Não consegui em todas não, mas fui em várias. Naqueles dias todos que eu estava lá, cantar, testemunhar, agradecer a Deus pela igreja, por estar orando por mim. E eu fui vendo, e Deus virou para mim e falou assim, Galdino, ele virou para mim e falou assim: quanto que você pagou pela sua cura? O Espírito Santo de Deus falou isso comigo. Olhei e falei: Senhor, nada. Maurício, de graça recebei, de graça dai. Nunca mais, você pode ter certeza que eu estou falando, estou no altar do Senhor, estou falando isso diante do meu Pai.
nunca mais nenhuma igreja do Brasil vai me ligar e eu estipularei qualquer valor. Nunca. Eu sou abençoado pelas igrejas, sim. Eu viajei agora, fui ao Amapá, fui a vários lugares. As igrejas estão me abençoando, tem várias agendas agora para frente, mas eu não estipulei valor nenhum. O que vocês puderem me abençoar, eu serei abençoado e dou glória a Deus. Porque eu aprendi em um ano que quem me sustenta, com todo respeito, não é a igreja, não são as prefeituras, não são os shows. Quem me sustenta é Jeová Jireh. E ele falou, ele pediu: Maurício, eu não quero. Eu falei: amém. Ele manda, a gente obedece. É simples assim. E a partir de então, a minha vida vai ser sempre assim. Todos os lugares que você me vê em alguma igreja, saiba que eu jamais estipulei um valor para estar naquele lugar. Igrejas grandes, pequenas, interior. Eu fui agora para Mazagão Novo, irmão. Pensa num lugar distante. É no Amapá, é longe. A gente estava lá, servindo ao Senhor, adorando com a igreja. Porque isso, Ele só me manteve vivo, para que eu pudesse cumprir o meu propósito, que é pregar e adorar o nome dEle. Amém? Eu quero de todo o meu coração. Uma coisa que eu aprendi, que não existe nada, assim como eu falei que a família, não existe nada mais poderoso que a tua família. Tem uma coisa, que não existe nada mais poderoso na terra para você viver milagre, que uma coisa. Quem era a única pessoa que podia mudar a minha situação? Quem? Qual é a única maneira que você fala com Deus? Qual é a única? Oração. Não existe nada mais poderoso que a oração. Entenda, é a única forma. Aí as pessoas, gente, olha só, tinha igreja na China orando por mim. Eu tive com o pastor deles agora. Ele me abraçou chorando quando ele me viu no palco lá em Mazagão Novo. Ele está na China já há 7 anos. Ele tem uma igreja na China, pastoreando esqueci o nome da cidade, Xuan, uma cidade complicada lá o nome. Mas assim, ele é pastor missionário lá há 7 anos. Eu conheci ele há muitos anos atrás, no Amapá. Quando ele descobriu a minha enfermidade, ele botava a igreja para orar por mim. Eu recebi mensagens da África, eu recebi mensagens da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Eu recebi de todos os estados. Eu recebi meu WhatsApp, era o Instagram, todo mundo mandando mensagens. Igrejas mandavam vídeos para mim. E eu entendi que a igreja do Senhor falou com ele que queria minha vida ainda aqui na terra. E esse foi o poder, foi a igreja, o poder da igreja, da oração da igreja. Então assim, foi muito especial. E eu estou aqui do todo o meu coração. Muito obrigado. Obrigado você que orou por mim, que você clamou pela minha vida, porque isso foi muito importante. Irmão, você sabe do amor que eu tenho pela tua vida, de verdade. Eu tenho uma aliança pura. E vou ser muito sincero, irmão. Não é porque você é presidente da ADSA, você sabe disso. Eu amo você, sabe? Eu amo a sua esposa Liliane, eu amo a Gil, o Pedrinho, o Levi. A sua família é muito importante, sabe? Eu amo seus irmãos, o William, Renato, eu amo seu pai, amo a sua mamãe, sabe? Vocês são muito importantes para a minha vida, cara. E eu jamais vou esquecer as suas orações das 5 horas da manhã, cara. Como foi importante para mim, entendeu? E eu quero declarar diante da tua igreja, cara, a igreja que o Senhor te deu para você pastorear, o meu amor e a minha gratidão, cara, por tudo, pelas ofertas, cara, pelas orações, pelo clamor pela minha vida. Obrigado pelo carinho, cara. Isso jamais sairá do meu coração. Isso está tatuado no meu coração, irmão, de verdade, tá? Eu quero cantar uma canção que ela diz assim, que é: lembra, Senhor, quando não posso te ouvir. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens
escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consigas ver, Senhor, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Você pode se colocar de pé, igreja do Senhor, e vamos juntos declarar: quando não posso te ouvir, diga isso. E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consigas ver, Senhor, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol, tem que parar o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, que ainda és o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele jamais mudará. Ele é um Deus invencível, Ele é um Deus incomparável, Ele é um Deus inigualável. Nada é mais poderoso que o nosso Deus. Se você tem qualquer enfermidade, você que está no YouTube vendo a gente, coloca a mão na sua enfermidade e creia que o Deus que fez milagre na minha vida vai te tocar agora também na autoridade do nome de Jesus. Seja qualquer enfermidade que você esteja passando, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o meu nome e o seu nome escrito na palma da sua mão, esse Deus é poderoso para mudar a sua história. Esse Deus é poderoso para curar a tua vida. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres. Ele não mudou, Ele é imutável. Creia nisso na autoridade do nome de Jesus. Deus, eu ministro a tua palavra de cura agora, assim como tu tocaste em mim. Eu declaro a tua vida, a vida de Deus sobre a tua igreja. Que ele que esteja no YouTube, aonde quer que ele esteja, ele receba a tua cura, a cura do Senhor. Tu não precisas de mim para curar, Senhor.
Tu não precisas de mim para mudar a história dessa pessoa. Eu sei que Tu és poderoso para fazer. Então faça para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras eu e você foi sarado, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica Jesus. Eu te amo, Adsa Brasil.